Ganhei uma garrafa de vinho do meu filho no meu aniversário de 65 anos. E sem ele saber, entreguei ao sogro dele. O que eu não imaginava era que esse gesto aparentemente inocente salvaria minha vida e revelaria a face mais sombria de quem eu mais amava no mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Era uma quinta-feira chuvosa de maio quando o carteiro tocou a campainha pela terceira vez naquele dia. Eu estava na cozinha, mexendo um café ralo que não tinha gosto de nada, quando ouvi o barulho familiar da portinhola se abrindo. Mais uma conta, pensei. Ou talvez outro folheto de supermercado que eu jogaria direto no lixo. Mas não era isso. No chão do quintal, protegida por um plástico grosso, estava uma caixa de papelão com o meu nome escrito à mão. A caligrafia era inconfundível. Letras grandes, meio tortas, do jeito que meu filho Marcelo escrevia desde pequeno. Meu coração deu um pulo. Fazia quase 6 meses que não tínhamos contato direito. Carreguei a caixa até a mesa da cozinha, sentindo o peso dela nos braços. Dentro, embrulhada em papel de seda verde, estava uma garrafa de vinho tinto. O rótulo era bonito, dourado, com o nome de uma vinícola que eu nunca tinha ouvido falar. Junto um cartão simples. Para o melhor pai do mundo. Feliz aniversário, saúde, Marcelo. Segurei a garrafa contra a luz da janela. O líquido tinha aquela cor rubi profunda que sempre me fascinava. Por um momento senti vontade de abrir ali mesmo, de beber um gole e sentir o gosto da reconciliação. Mas não podia. O médico tinha sido claro. Nem uma gota de álcool depois do derrame. Coloquei a garrafa em cima da geladeira, ao lado das outras coisas que eu guardava, mas não usava. A casa estava silenciosa demais. Desde que Helena morreu, 2 anos atrás, o silêncio tinha virado meu companheiro mais fiel. Às vezes eu ligava a televisão só para ouvir vozes humanas, mesmo que fosse propaganda de margarina, ou dor nas costas. Peguei o telefone e disquei o número do Marcelo. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Oi, filho. Recebi o vinho. Muito obrigado. Ficou lindo. Me liga quando puder, tá bom? Desliguei e fiquei olhando para o aparelho, como se ele fosse me devolver a ligação por mágica. Marcelo sempre foi meio distante depois que casou com a Patrícia. Não que ela fosse ruim, pelo contrário. Menina educada, família boa. Trabalha num escritório de advocacia no centro. Mas desde o casamento, 3 anos atrás, as visitas foram ficando mais raras. Primeiro eram todo domingo. Depois, domingo sim, domingo não. Depois, só nos aniversários e feriados. E agora, nem isso. Helena sempre dizia que era normal, que filho homem quando casa fica mais voltado para a família da esposa. Você não fazia a mesma coisa com a sua mãe? Ela perguntava rindo. E era verdade. Mas saber que é normal não torna a coisa menos dolorosa. Passei o resto do dia olhando para a garrafa. Toda hora que passava pela cozinha, meus olhos se desviavam para ela. Era como se fosse um pedaço do Marcelo ali, me fazendo companhia. Um pedaço que eu não podia tocar, não podia desfrutar, mas que estava ali, me lembrando que ainda tinha um filho no mundo. À noite, liguei para minha irmã Conceição em São Paulo. Você acredita que o Marcelo me mandou um vinho de aniversário? Contei animado. Que bom, Jorge, pelo menos ele lembrou. A voz dela tinha aquele tom cuidadoso que as pessoas usam quando não querem ser pessimistas demais. Na sexta-feira de manhã, acordei com o barulho de alguém batendo no portão. Eram 8 horas, cedo demais para a visita. Abri a cortina da sala e vi a caminhonete branca estacionada na calçada. Era Antônio Carlos, o sogro do Marcelo. Oi, seu Jorge. Desculpa incomodar cedo assim. Ele estava parado do lado de fora, segurando uma sacola de ferramentas. Vim ver se o senhor não precisa de uma ajuda com aquela torneira do tanque que estava pingando. Antônio Carlos sempre foi assim, prestativo. Homem trabalhador, aposentado da prefeitura, mas que não conseguia ficar parado. Desde que a Helena morreu, ele aparecia vez ou outra para dar uma ajuda com os consertos da casa. Nunca cobrava nada. Dizia que era obrigação de vizinho. Entra, Antônio. Vou fazer um café. Ele entrou, limpando os pés no capacho com aquele cuidado de gente criada direito.
A torneira até que parou de pingar sozinha. Mas já que você tá aqui, vamos tomar um café e conversar um pouco. Nos sentamos na mesa da cozinha, ele com a xícara nas mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira com elas. Falamos sobre o tempo, sobre o preço da gasolina, sobre como tudo estava caro. Ele perguntou sobre minha saúde, sobre os remédios. Eu perguntei sobre a família dele. A Patrícia tá bem, trabalhando muito. E o Marcelo também, graças a Deus. Eles estão pensando em comprar uma casa maior, sabe? Querem ter filho logo. Sorri. A ideia de ser avô ainda me emocionava. E o senhor, como tá passando esses dias? Não tá muito sozinho, não? Foi aí que meus olhos foram parar na garrafa em cima da geladeira. Olha só que presente bonito eu ganhei do Marcelo, disse, levantando para pegá-la. Vinho importado, olha que rótulo chique. Antônio Carlos examinou a garrafa com interesse, girando ela nas mãos para ler o rótulo. Nossa, que coisa bonita! Esse aí deve ter custado uma nota. Ele sempre teve apreço por bebidas boas, eu sabia. Nas festas de família, era ele quem escolhia o vinho para acompanhar a comida. Pois é, o Marcelo se esmerou. Só que eu não posso beber, né? Por causa dos remédios. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Sabe de uma coisa, Antônio? Leva ela para casa. Não faz sentido ficar aqui juntando pó. Ele protestou como eu esperava. Imagina, seu Jorge. Isso aí é presente do seu filho. Mas eu insisti. Justamente por isso, o Marcelo ia ficar feliz sabendo que foi aproveitado por alguém da família. Você é quase um irmão para mim, homem. Foram alguns minutos de vai e vem, ele dizendo que não podia aceitar. Eu insistindo que era a favor que ele ia me fazer. No final, como sempre acontece nessas situações, ele aceitou. Vou abrir hoje à noite então com a Dona Maria. Ela adora um vinho. Isso aí. E me conta depois como foi. Ele guardou a garrafa com cuidado na sacola de ferramentas, embrulhada numa flanela velha. Muito obrigado, seu Jorge. O senhor sempre foi muito generoso. Depois que ele foi embora, fiquei com uma sensação boa. Tinha feito a coisa certa. A garrafa ia ser apreciada. Ia fazer alguém feliz. Era melhor assim do que ficar ali na geladeira, me tentando toda hora. E de certa forma, senti que estava dividindo o presente do Marcelo com quem merecia. Passei o resto do dia mais animado. Limpei a casa, fiz uma feijoada simples para o almoço, assisti aos programas da tarde na televisão. A vida seguiu normal, sem pressa, como tinha aprendido a viver depois dos 60. À noite, estava assistindo ao jornal quando o telefone tocou. Eram quase 10 horas. Ligação tarde assim sempre me deixa preocupado. Pensei na Conceição, nos problemas de saúde que aparecem com a idade. Alô? Do outro lado, a voz da Patrícia, aflita, quase gritando. Seu Jorge, meu pai passou mal, está no hospital. Senti o coração disparar. Calma, Patrícia, o que aconteceu? Ele bebeu um vinho hoje à noite e começou a passar mal. Muita dor de barriga, vômito, tontura. Minha mãe chamou o SAMU. Estão fazendo exames nele agora. A voz dela estava tremendo. Minha primeira reação foi de preocupação genuína. Antônio Carlos sempre teve saúde boa. Nunca ouvi ele reclamar de nada sério. Em que hospital vocês estão? Vou para aí agora. No São Lucas. Mas não precisa vir não, seu Jorge. Já é tarde e o senhor não pode dirigir à noite. Era verdade. Minha vista não era mais a mesma, especialmente no escuro. Amanhã cedo eu vou. Manda um abraço para ele. Desliguei e fiquei parado no meio da sala, processando a informação. Antônio Carlos no hospital. Justo hoje, depois de beber o vinho. Uma coincidência estranha, mas coincidência mesmo assim. Vinho às vezes dá dor de barriga em gente mais velha. Eu sabia. Mas alguma coisa no fundo da minha mente começou a incomodar. Uma pontinha de preocupação que eu não conseguia nomear. Tentei dormir, mas não consegui. Ficava pensando no Antônio Carlos, na cara de contentamento que ele fez quando levou a garrafa. Às 2 da manhã, levantei para beber água. Passei pela cozinha e olhei para cima da geladeira, onde a garrafa tinha ficado por 2 dias. O espaço vazio me deu uma sensação estranha, como se tivesse perdido algo importante.
Na manhã de sábado, liguei cedo para o hospital. A telefonista me passou para o setor onde Antônio Carlos estava internado. A enfermeira disse que ele passou a noite estável, mas ainda estava fazendo exames. Pode receber visita das 2 às 4 da tarde, ela informou. Tomei banho, me vesti com a camisa social azul que a Helena sempre dizia que ficava bonita em mim e saí para o hospital. O ônibus estava cheio. Cheirava a perfume barato e suor. Gente trabalhadora indo para o serviço de sábado, como eu fazia tantos anos atrás. O Hospital São Lucas fica numa avenida movimentada, num prédio antigo que já foi branco, mas agora tem a cor do tempo. Subi até o 3º andar, seguindo as placas verde e branco que indicavam a clínica médica. Encontrei Antônio Carlos no quarto 412, numa cama ao lado da janela. Ele estava acordado, mas pálido, com soro no braço. Quando me viu, tentou sorrir. Oi, seu Jorge. Não precisava ter vindo, não. Claro que precisava. Como você está? Puxei uma cadeira e me sentei ao lado da cama. Ele parecia menor, mais frágil do que na véspera. Melhor. Os médicos disseram que foi uma intoxicação alimentar forte. Maria, a esposa dele, estava ali também. Mulher pequena, cabelos grisalhos, sempre muito cuidadosa com as palavras. Foi coisa estranha, seu Jorge. Ele abriu o vinho, tomou 2 taças comigo e depois de 1 hora começou a passar mal. 2 taças só? Perguntei surpreso. Antônio Carlos sempre teve resistência boa para a bebida. Não foi exagero não. E olha que eu tomei também e não senti nada. Maria balançou a cabeça preocupada. Um médico jovem entrou no quarto consultando uma prancheta. Bom dia, sou o Dr. Henrique. Estou acompanhando o caso do Sr. Antônio. Ele cumprimentou todos nós e se dirigiu ao paciente. Como está se sentindo hoje? Melhor, doutor. A dor de barriga passou. Antônio Carlos se esforçou para se sentar na cama. O médico checou os sinais vitais, fez algumas perguntas de rotina sobre o que ele tinha comido nas últimas 24 horas. O senhor bebeu alguma coisa diferente ontem? Antônio Carlos olhou para mim antes de responder. Tomei um vinho que o seu Jorge me deu. Vinho importado, bonito. O médico anotou alguma coisa na prancheta. Entendi. Os exames mostraram sinais de intoxicação, provavelmente por alguma substância irritante. Pode ter sido algum conservante do vinho ou até mesmo algum fungo se a garrafa não foi armazenada corretamente. Mas, doutor, Maria interveio. Eu também bebi e não senti nada. O médico deu de ombros. Cada organismo reage de um jeito. Às vezes uma pessoa tem mais sensibilidade a certas substâncias. Ficamos conversando mais um pouco. O médico disse que Antônio Carlos provavelmente receberia alta no domingo, se os exames da tarde viessem normais. Era um alívio, mas alguma coisa ainda me incomodava. No caminho de volta para casa, não consegui parar de pensar na conversa. Vinho que dá intoxicação em uma pessoa e não em outra. Conservantes, fungos. Tudo parecia muito técnico, muito complicado para um vinho que o Marcelo tinha escolhido com cuidado. Chegando em casa, fui direto para a lixeira da cozinha. Procurei a caixa onde o vinho tinha vindo. Ainda estava lá, amassada no meio dos outros lixos. Puxei ela para fora e examinei com mais atenção. A caixa era comum, papelão marrom, sem nada demais. Mas quando olhei mais de perto, vi que tinha um selo pequeno, quase imperceptível, colado no fundo. Um selo de laboratório, com números e letras que eu não entendia. Peguei uma lupa que usava para ler bula de remédio e examinei o selo mais de perto. Tinha a sigla de alguma empresa, números que pareciam código de produto, e uma data de 3 semanas atrás. Parecia recente demais para um vinho importado. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Por que um vinho importado teria um selo de laboratório brasileiro? Por que a data era tão recente? Guardei a caixa numa gaveta da cozinha, sem saber bem o que fazer com essas informações. Tentei ligar para o Marcelo de novo. Dessa vez ele atendeu. Oi, pai. Tudo bom? A voz dele estava normal, animada até. Tudo sim, filho. Queria te agradecer pelo vinho. Estava muito bonito. Ah, que bom que gostou. Esperava que fosse abrir hoje no seu aniversário. Engoli seco.
Na verdade, Marcelo, eu dei para o Antônio Carlos. Você sabe que eu não posso beber por causa dos remédios. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado, que me fez o estômago revirar. Pai, você deu para quem? A voz dele tinha mudado completamente, ficado tensa. Para o Antônio Carlos, seu sogro. Ele veio aqui ontem e eu ofereci. Achei que você não se importaria, já que é da família. Mais silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele através do telefone. Pai, você não podia ter feito isso. A voz estava baixa, quase um sussurro. Por quê, filho? Algum problema? O vinho era especial demais? Não é isso, pai. É que eu comprei pensando especificamente em você. Era uma coisa pessoal, entende? A explicação não soava convincente. Havia alguma coisa na voz do Marcelo que eu nunca tinha ouvido antes. Medo, talvez. Marcelo, aconteceu uma coisa. O Antônio Carlos passou mal depois de beber o vinho. Está no hospital. O silêncio dessa vez foi ainda mais longo. Eu podia imaginar a cara dele, processando a informação. Como assim passou mal? Agora a voz tinha uma urgência que me assustou ainda mais. Intoxicação alimentar. Os médicos disseram que pode ter sido algum conservante do vinho. Pai, eu preciso desligar agora. Depois a gente conversa. E desligou. Sem tchau, sem mais nada. Fiquei olhando para o telefone sem entender o que tinha acontecido. A tarde passou devagar. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar. A cabeça estava cheia de perguntas. O comportamento estranho do Marcelo. O selo na caixa. Antônio Carlos no hospital. Às 5 da tarde o telefone tocou. Era Maria do hospital. Seu Jorge, uma coisa estranha aconteceu aqui. Apareceram uns policiais querendo falar com Antônio Carlos sobre o vinho. Meu sangue gelou. Polícia? Por quê? Não sei. Eles disseram que receberam uma denúncia anônima sobre possível envenenamento. Queriam saber de onde veio o vinho, quem deu. Envenenamento. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. E o que o Antônio Carlos falou? A verdade. Que o senhor que deu, que veio do Marcelo. Eles queriam seu telefone e endereço. Desliguei e fiquei parado no meio da sala, tentando entender o que estava acontecendo. Denúncia anônima. Envenenamento. Por que alguém faria uma denúncia sobre o vinho? E quem sabia que eu tinha dado o vinho para Antônio Carlos? A resposta veio como um soco no estômago. O Marcelo sabia. Eu tinha contado para ele havia poucas horas. Ele soube que o Antônio Carlos tinha bebido o vinho, e em vez de se preocupar ou se desculpar, ele tinha ficado em pânico. Às 7 da noite, a campainha tocou. Olhei pela cortina e vi 2 homens de terno na porta. Um era alto e magro, o outro mais baixo e robusto. Polícia Civil, com certeza. Boa noite, senhor Jorge Henrique. O mais alto falou quando abri a porta. Sim, sou eu. Sou o investigador Farias, e este é o investigador Lima. Podemos conversar com o senhor? Eles entraram e se sentaram na sala. O ambiente ficou tenso imediatamente. Senhor Jorge, recebemos uma denúncia sobre um possível caso de envenenamento envolvendo uma garrafa de vinho que o senhor teria fornecido a um senhor Antônio Carlos. Envenenamento? Fingi surpresa. Mas na verdade a confirmação só aumentou minha preocupação. Achei que fosse intoxicação alimentar. O investigador Lima consultou uma anotação. Os exames preliminares indicaram a presença de uma substância tóxica no sangue do senhor Antônio Carlos. Contei toda a história para eles. O presente de aniversário, a visita do Antônio Carlos, minha decisão de dar o vinho. Eles anotaram tudo. Fizeram perguntas sobre minha relação com ele, sobre minha família. O senhor disse que o vinho foi um presente do seu filho. Poderia nos dar o contato dele? Passei o telefone do Marcelo, o endereço, tudo o que eles pediram. Minha cabeça estava girando. Uma última coisa, senhor Jorge. O senhor ainda tem a caixa onde veio o vinho? Fui até a cozinha e trouxe a caixa amassada. Eles examinaram com atenção, especialmente o selo que eu tinha anotado. Vamos levar isso para a perícia, disse o investigador Farias, guardando a caixa num saco plástico. E vamos precisar que o senhor não viaje e mantenha os telefones atualizados. É uma investigação em andamento.
Depois que os policiais foram embora, liguei para a Conceição. Precisava falar com alguém, desabafar. Jorge, que história é essa? Envenenamento? A voz dela estava assustada. Não sei, Conceição, não entendo nada. O Marcelo me deu um vinho de presente, eu dei para o Antônio Carlos, ele passou mal, e agora descobrem que tinha veneno na garrafa. Falei tudo numa respiração só. Espera aí. Você está me dizendo que seu filho te deu um vinho envenenado? A pergunta que eu não queria fazer estava sendo feita por ela. Não sei. Não quero nem pensar nisso. Mas era impossível não pensar. As peças começavam a se encaixar de uma forma terrível. O comportamento estranho do Marcelo ao saber que eu tinha dado o vinho. O pânico na voz dele. E agora descobrir que havia veneno na garrafa. Jorge, você precisa de um advogado, Conceição disse, prática como sempre. Isso aí vai virar caso de polícia. Você está no meio de uma tentativa de homicídio. As palavras dela me fizeram tremer. Passei a noite toda acordado, andando pela casa, pensando. Tentei encontrar uma explicação inocente para tudo. Talvez alguém tivesse adulterado o vinho depois que o Marcelo comprou. Talvez fosse um erro, uma confusão. Mas no fundo eu sabia que estava me enganando. O Marcelo tinha me mandado um vinho envenenado. Meu próprio filho tinha tentado me matar. A conclusão era tão absurda, tão inaceitável, que meu cérebro se recusava a processá-la completamente. De manhã cedo, liguei para o hospital. Antônio Carlos estava melhor, mas ainda internado para observação. Os médicos disseram que ele teve sorte. Maria me contou. Se tivesse bebido mais, podia ter sido fatal. Fatal. A palavra me atingiu como um raio. Se o Antônio Carlos tivesse bebido mais, teria morrido. E se eu tivesse bebido, como o Marcelo esperava, eu estaria morto agora. Meu filho tinha planejado minha morte. Domingo de manhã, estava tomando café quando o telefone tocou. Era o Marcelo. Pai, preciso falar com você. A voz estava diferente, controlada, mas eu podia sentir o desespero por baixo. Pode falar, filho. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Não é por telefone, posso ir aí? Claro. Desliguei e fiquei esperando, o coração batendo forte. 1 hora depois, ele estava na minha porta, magro, pálido, com olheiras fundas. Não era o mesmo homem alegre que eu conhecia. Oi, pai. Oi, Marcelo, entra. Sentamos na sala. Ele ficou olhando para as próprias mãos por um tempo longo antes de falar. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. O vinho não era um presente normal. Ele levantou os olhos e me olhou nos olhos pela primeira vez. Eu botei uma coisa nele. Mesmo esperando essa confissão, ouvir foi como levar um murro no peito. Que coisa? Veneno. Veneno de rato. As palavras saíram num sussurro, mas soaram como gritos no silêncio da casa. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar. Eu devo muito dinheiro, pai. Muito dinheiro. Apostas, empréstimos. Gente perigosa está atrás de mim. Ele começou a chorar. Pensei que se você morresse, eu herdaria a casa, venderia, pagaria as dívidas. A frieza que tomou conta de mim naquele momento me assustou. Não senti raiva, não senti tristeza. Senti um vazio profundo, como se uma parte de mim tivesse morrido ali mesmo. Quanto você deve? Perguntei com uma calma que não sabia que tinha. 200 mil. Ele respondeu enxugando o rosto com a manga da camisa. 200 mil reais. E eles deram prazo até o final do mês. E você achou que matar seu pai era a solução. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ele abaixou a cabeça novamente. Eu estava desesperado. Não estava pensando direito. Estava pensando sim, Marcelo. Comprou o veneno, misturou no vinho, embrulhou bonito, escreveu cartão carinhoso. Isso não é desespero. É premeditação. Minha voz estava saindo mais dura a cada palavra. Pai, me perdoa. Eu me arrependi no momento que soube que o Antônio Carlos tinha bebido. Por isso que eu mesmo fiz a denúncia anônima. Queria que descobrissem o veneno, que salvassem ele. Você fez a denúncia? Fiz. Quando você me contou que tinha dado o vinho para ele, eu entrei em desespero. Não queria que ele morresse. Liguei para a polícia anônimo mesmo.
Uma parte microscópica de mim quis acreditar que ele tinha algum remorso, alguma humanidade restante. Mas a lógica era implacável. Ele só fez a denúncia porque o plano tinha dado errado. Porque a pessoa errada tinha bebido o veneno. E se eu tivesse bebido, Marcelo? Se eu tivesse morrido como você planejou? Você ia fingir tristeza no meu enterro? Ele chorou mais forte. Pai, eu não conseguiria viver com isso. Eu ia me entregar. Ia mesmo? Ou ia ficar com os 200 mil da venda da casa? Ele não respondeu. E o silêncio foi resposta suficiente. Ficamos ali sentados, pai e filho, separados por um abismo que nenhuma palavra poderia atravessar. Eu olhando para um estranho que tinha o rosto do menino que eu criei. Ele olhando para o homem que tinha tentado matar. O que você vai fazer? Ele perguntou finalmente. A polícia já esteve aqui. Já levaram a caixa do vinho. É questão de tempo até chegarem em você. Eu sei. Por isso que eu vim. Para te avisar, para me despedir. Se despedir. Vou me entregar, pai. Não adianta fugir. E talvez seja melhor assim. Pela primeira vez na conversa, senti uma pontinha de orgulho dele. Pelo menos tinha coragem de assumir as consequências. Marcelo, me responde uma coisa. Você realmente me odeia tanto assim? Ele balançou a cabeça desesperadamente. Não, pai. Eu te amo. Sempre te amei. Foi isso que tornou tudo mais difícil. Engraçado jeito de demonstrar amor. Eu sei que você não vai me perdoar nunca. E eu não mereço perdão mesmo. Mas queria que você soubesse que eu me odeio por isso. Levantei da poltrona. A conversa tinha chegado ao fim. Vai, Marcelo. Vai se entregar e assuma o que você fez. É a única coisa decente que você ainda pode fazer. Ele se levantou também, devagar, como um homem muito mais velho do que os 32 anos que tinha. Na porta, se virou mais uma vez. Pai, não diga nada. Não tem nada mais para ser dito. Ele foi embora. Eu fechei a porta e encostei nela, ouvindo o barulho do carro se afastando. Era a última vez que eu veria meu filho em liberdade. No meio da tarde, o investigador Farias ligou. Senhor Jorge, seu filho se apresentou na delegacia. Confessou tudo. O senhor vai precisar vir aqui prestar depoimento como vítima. Fui à delegacia no dia seguinte. O ambiente era frio, impessoal, cheirando a desinfetante e papel velho. Prestei depoimento por 2 horas, contando tudo novamente, desde o recebimento do vinho até a confissão do Marcelo. O senhor tem certeza de que quer manter a acusação contra seu filho? O delegado perguntou no final. Era um homem de uns 50 anos com cara cansada de quem já viu de tudo. Olhei para ele direto nos olhos. Tenho certeza. Ele tentou me matar. Se não fosse pela sorte, eu estaria morto agora. O delegado assentiu. Entendo. É uma decisão difícil, mas respeitável. Ele confessou mesmo? Perguntei, ainda com uma pontinha de esperança de que tudo fosse mal entendido. Confessou tudo. Inclusive onde comprou o veneno, como misturou no vinho, quando planejou. Está tudo documentado. Saí da delegacia com uma sensação estranha. Não era alívio, não era satisfação. Era como se tivesse fechado um livro no meio da história, sabendo que nunca saberia como terminava de verdade. Passei pela porta do hospital para ver Antônio Carlos antes de voltar para casa. Ele estava melhor, sentado na poltrona ao lado da cama, lendo o jornal. Oi, seu Jorge, como estão as coisas? Complicadas, respondi, sentando na cadeira de visitas. O Marcelo confessou tudo para a polícia. Foi ele mesmo que botou o veneno no vinho. Antônio Carlos largou o jornal e me olhou com uma mistura de surpresa e tristeza. Sinto muito, seu Jorge. Deve estar sendo muito difícil. Está. Não sei nem como explicar o que estou sentindo. É meu filho, mas ao mesmo tempo não é mais. O que a Patrícia está falando? Perguntei. Era uma pergunta que me atormentava. Como a esposa do Marcelo estava lidando com a descoberta de que o marido era um assassino frustrado. Ela está arrasada. Disse que nunca desconfiou de nada, que ele sempre foi carinhoso, trabalhador. Está pensando em se separar. Antônio Carlos balançou a cabeça. Coitada da menina. Não merecia passar por isso. Nenhum de nós merecia. Falei.
mais para mim mesmo do que para ele. Seu Jorge, posso falar uma coisa? Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Claro. Eu não culpo você por nada. Você não sabia, fez o gesto de boa vontade. Na verdade, você salvou minha vida. Como assim? Se você tivesse bebido o vinho, como o Marcelo planejou, você estaria morto. E eu também. Porque uma hora ele tentaria de novo. A lógica dele fazia sentido, mas não aliviava o peso que eu sentia no peito. Eu devolvi o mal que meu filho queria me fazer para você. Como vou viver com isso? Você vai viver sabendo que é um homem bom, que fez tudo certo. O errado aqui é o Marcelo, não você. Ele estendeu a mão e apertou a minha. E você vai viver porque ainda tem muito pela frente. Voltei para casa no final da tarde. A vizinhança toda já sabia da história. Dona Neuza, da casa ao lado, acenou da janela com aquele olhar de quem quer conversar, mas não sabe o que dizer. Fingi que não vi. Dentro de casa, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio do luto. Eu estava de luto pelo filho que eu pensava que tinha, pelo relacionamento que nunca mais existiria. Naquela noite, liguei para a Conceição. Ela atendeu no primeiro toque. Jorge, como você está? Vi no jornal sobre o Marcelo. No jornal? Saiu uma nota pequena. Homem tenta envenenar o pai e acaba intoxicando o sogro. A ideia de que nossa tragédia familiar estava virando notícia de jornal me deixou enjoado. Conceição, acho que vou vender a casa e me mudar para aí, para São Paulo. Não aguento mais ficar nessa cidade. Você pode vir quando quiser, Jorge, mas não tome decisões precipitadas. Você está em choque ainda. Ela estava certa, como sempre. Espera as coisas esfriarem um pouco antes de mudar de vida. Mas como vou olhar para os lugares onde brinquei com ele quando criança? Como vou passar na frente do hospital onde ele nasceu? Tudo aqui me lembra dele. Minha voz começou a falhar. Por enquanto vai doer mesmo. Mas com o tempo você vai conseguir separar o menino que você criou do homem que ele se tornou. São pessoas diferentes. Conceição sempre teve essa sabedoria de quem viveu muito. Na terça-feira, o advogado que eu contratei me ligou com novidades. Senhor Jorge, o promotor está oferecendo um acordo. Se o Marcelo se declarar culpado, pega 8 anos de prisão. Se for a júri, pode pegar 20. E ele quer aceitar? O advogado dele está aconselhando que sim. 8 anos ele cumpre em 5 com bom comportamento. 20 anos são 20 anos mesmo. Eu não tenho que opinar nada. Como vítima, sua opinião conta. Se o senhor for contra o acordo, o promotor pode reconsiderar. Pensei por uns minutos longos. Deixa ele aceitar o acordo. Não quero ver meu filho numa corte de júri, sendo julgado por estranhos. O acordo foi aceito na quinta-feira. Marcelo se declarou culpado de tentativa de homicídio qualificada e foi condenado a 8 anos de prisão. Não estive presente na audiência. Não tinha coragem de vê-lo sendo algemado e levado. Patrícia apareceu em casa no sábado. Estava magra, com olheiras, mas tentando manter a compostura. Seu Jorge, vim me despedir. Vou voltar para Minas, para a casa dos meus pais. E o Marcelo? Você vai visitá-lo na cadeia? Ela balançou a cabeça. Não consigo. Sei que pode parecer cruel, mas não consigo olhar para ele sabendo o que ele fez. Não parece cruel, parece humano. Ofereci café, mas ela recusou. Queria pedir desculpas pelo meu pai. Sei que não foi culpa sua, mas ele quase morreu por causa da nossa família. Patrícia, você não tem culpa de nada. Você é vítima tanto quanto eu e seu pai. Ela começou a chorar baixinho. Eu estava grávida, seu Jorge. Perdi o bebê na semana passada, com o estresse de tudo isso. A notícia me atingiu como um tiro. Eu ia ser avô. Havia uma vida inocente crescendo. E o Marcelo destruiu isso também com suas escolhas. Sinto muito, filha. Sinto muito por tudo. Ela foi embora depois de me dar um abraço longo e apertado. Era o abraço de quem está se despedindo para sempre. Nunca mais nos veríamos, eu sabia. Era melhor assim. No domingo, organizei as coisas do Marcelo que ainda estavam em casa. Roupas que ele deixava para quando vinha me visitar, alguns livros, um álbum de fotos da época de escola. Pus tudo numa caixa e guardei no sótão. Um dia, talvez,
eu teria coragem de olhar essas coisas novamente. Talvez conseguisse me lembrar do menino bom que ele foi antes de se tornar o homem que tentou me matar. Mas não hoje. Segunda-feira de manhã, o telefone tocou. Era o investigador Farias. Senhor Jorge, descobrimos uma coisa que pode interessar o senhor. Seu filho não estava devendo 200 mil para agiotas. Como assim? Investigamos as finanças dele. Ele tem dívidas, sim, mas nada além de financiamentos normais. Cartão de crédito, prestações de carro, essas coisas. Minha cabeça começou a girar. Então, por que ele disse que devia 200 mil? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Parece que ele inventou essa história das dívidas para justificar o crime. A verdade é mais simples e mais fria. Qual verdade? Ele queria herdar sua casa e seu dinheiro, ponto. Não tinha nenhum agiota ameaçando ele, nenhum prazo para pagar. Era pura ganância. Senti uma náusea subir. Era pior do que eu imaginava. Se fosse desespero por dívidas, eu poderia até entender numa lógica distorcida. Mas ganância pura, vontade de me matar só para ficar com meus bens, isso era frieza de psicopata. Obrigado por me avisar, falei, desligando o telefone. Fiquei sentado na sala, processando a informação. Meu filho não estava desesperado. Ele era simplesmente mau caráter. À tarde, apareceu na minha porta um rapaz jovem, de uns 25 anos. O senhor é o Jorge Henrique? Sou. Sou repórter do Diário da Cidade. Gostaria de fazer uma entrevista sobre o caso do seu filho. Não tenho interesse em falar com a imprensa. Comecei a fechar a porta, mas ele insistiu. É uma oportunidade de contar sua versão da história, senhor Jorge. As pessoas estão falando muita coisa por aí. Que tipo de coisa? Curiosidade mórbida me fez perguntar. Que o senhor e seu filho tinham uma relação ruim há anos. Que houve briga por herança. Alguns até insinuam que o senhor armou tudo para prejudicar ele. Armei o quê? Eu quase morri envenenado. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. O repórter aproveitou a brecha. É exatamente isso que eu queria que o senhor esclarecesse. Dá a entrevista? Pensei rápido. Se as pessoas estavam falando bobagem, talvez fosse melhor contar a verdade de uma vez. Está bem, mas aqui em casa não. Vamos ao bar da esquina. O bar do Zé Pereira era o tipo de lugar onde homens da minha idade se reuniam para falar da vida, tomar uma cerveja, jogar dominó. Conhecia o dono há 20 anos, sabia que era gente séria. Sentamos numa mesa no fundo, longe do movimento. O repórter ligou um gravador pequeno e começou as perguntas. Contei tudo desde o início. Não omiti nada, nem a frieza que senti quando descobri a verdade sobre as dívidas. O senhor pretende visitar seu filho na prisão? Foi uma das últimas perguntas. Não sei. Por enquanto não consigo nem pensar nisso. Talvez com o tempo, mas hoje não. O senhor o perdoa? Perdoar é uma palavra muito grande. Hoje eu sinto é vazio. Como se o Marcelo que eu conhecia tivesse morrido e esse homem que tentou me matar fosse um estranho. A entrevista saiu no jornal da quarta-feira com o título Pai conta drama de quase ser morto pelo próprio filho. Ficou bem escrita, respeitosa, sem sensacionalismo. Algumas pessoas ligaram para me apoiar depois de ler. Dona Neuza, a vizinha, veio me trazer um bolo de fubá. Jorge, li a matéria. Você é um homem de coragem. Coragem de quê, Dona Neuza? De escolher a verdade em vez do filho. Passaram-se 2 semanas desde a prisão do Marcelo quando recebi uma carta dele. O envelope tinha o timbre da penitenciária, meu nome e endereço escritos com a letra que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever. Fiquei 1 hora inteira olhando para o envelope fechado. Era a primeira comunicação dele desde a confissão na minha sala. Abri com as mãos tremendo. Pai, sei que talvez você nem leia esta carta, mas preciso escrever. Estou num presídio em Guarulhos, numa cela com mais 5 homens. Todos os dias eu penso no que fiz, e não consigo entender como cheguei a esse ponto. Continuei lendo, mesmo sentindo o estômago revirar. Aqui dentro, conheci gente que matou por muito menos do que eu tentei matar você. Tem cara que matou por R$ 10 por discussão de trânsito. E eu descobri que não sou diferente deles. A diferença é que eles assumem que são ruins.
Eu ainda ficava me enganando, achando que era boa pessoa, que estava fazendo aquilo por necessidade. Mentira. Fiz porque quis, porque achei que tinha direito aos seus bens. A carta continuava por 3 páginas, num tom de autoanálise que eu nunca tinha visto nele. Falava sobre as terapias que estava fazendo na prisão, sobre os livros que estava lendo, sobre como enxergava diferente a relação que tivemos. Pai, não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou pedindo que você viva sua vida sem ódio de mim. Você merece ser feliz mesmo depois de tudo que eu fiz. Era assim que a carta terminava. Dobrei as páginas e guardei numa gaveta da cozinha. Não ia responder, pelo menos não ainda. Mas também não ia jogar fora. Era um documento da transformação dele, talvez sincera, talvez não. 1 mês depois, Antônio Carlos recebeu alta definitiva do hospital. Fez questão de passar em casa para agradecer. Seu Jorge, os médicos disseram que eu não vou ter sequelas. Minha sorte foi ter bebido pouco. Ainda bem. Eu não me perdoaria se você tivesse ficado com algum problema por minha causa. Ele balançou a cabeça. Por sua causa, não. Por causa do Marcelo. Você foi instrumento, não culpado. Conversamos sobre outros assuntos. Futebol, política, o preço das coisas. Era bom ter uma conversa normal, sem falar de veneno, prisão, tentativa de homicídio. Por 1 hora consegui me sentir uma pessoa comum novamente. Seu Jorge, posso dar uma sugestão? Claro. O senhor precisa sair de casa mais. Está se isolando demais. Vem comigo quinta-feira no grupo da melhor idade da igreja. A ideia de ficar no meio de pessoas estranhas me dava preguiça, mas ele insistiu tanto que acabei aceitando. Só uma vez, avisei. Se não gostar, não volto mais. Quinta-feira à tarde, fomos juntos para a Igreja São Francisco. O grupo da melhor idade era formado por umas 15 pessoas, homens e mulheres entre 60 e 80 anos. Gente simples, aposentados como eu. A coordenadora do grupo, Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos e sorriso fácil, me recebeu com carinho. Seja bem-vindo, Jorge. O Antônio Carlos já falou de você. Não mencionou o caso do veneno, pelo que percebi. Fizemos exercícios leves, jogamos bingo, tomamos lanche. Por 2 horas consegui não pensar no Marcelo nem uma vez. Era como se minha mente tivesse dado uma trégua para si mesma. Gostou? Antônio Carlos perguntou na volta. Gostei sim, são pessoas agradáveis. Então vem quinta-feira que vem, vai fazer bem para o senhor. Comecei a frequentar o grupo da melhor idade todas as quintas-feiras. Conheci Dona Rosa, viúva há 5 anos, que também tinha um filho que não dava notícias. Conheci seu Osvaldo, aposentado da ferrovia, que perdera a esposa para o câncer. Cada um tinha sua dor, sua história de perda. Mas todos tinham encontrado um jeito de seguir vivendo, de encontrar pequenas alegrias no dia a dia. Aprendi com eles que não era o único no mundo com problemas familiares. Dona Rosa me contou que o filho dela, viciado em drogas, já tinha roubado ela várias vezes. Eu mudei a fechadura 3 vezes. Da última nem dei cópia para ele. Senti que não estava sozinho na dor de ter um filho que decepciona. Seu Osvaldo falou sobre como superou a viuvez. Primeiro você acha que não vai conseguir viver. Depois você descobre que viver não é só não morrer. É encontrar razões pequenas para acordar todo dia. As razões pequenas. Comecei a catalogar as minhas. O café da manhã ouvindo música sertaneja. A conversa com Dona Neuza por cima da cerca. O grupo de quinta-feira. O noticiário da noite. Coisas simples que davam sentido às horas. 2 meses depois da prisão do Marcelo, recebi uma ligação do advogado dele. Senhor Jorge, seu filho gostaria de uma visita. Ele pode receber parentes uma vez por mês. Eu não sou mais parente dele, respondi sem pensar. Entendo sua posição, mas gostaria que o senhor pensasse. Ele está se comportando bem na prisão, fazendo cursos, participando da terapia. Talvez uma visita ajudasse no processo de recuperação. Recuperação. A palavra me irritou. Ele tentou me matar. Não tem recuperação para isso. Senhor Jorge, não estou defendendo o que ele fez. Mas ele ainda é seu filho. Desliguei o telefone irritado com o advogado. Como se fosse simples assim.
Ele ainda é seu filho, biologicamente talvez, mas emocionalmente, afetivamente, o Marcelo que eu conhecia tinha morrido no dia que descobri o veneno. Naquela noite, escrevi uma carta para ele, não uma resposta à dele, mas uma carta minha, dizendo tudo o que estava sentindo. Escrevi 5 páginas, desabafei anos de decepção que nem sabia que tinha guardado. Marcelo, você me perguntou uma vez se eu o odiava. A resposta é não. Eu não te odeio. Ódio é sentimento forte demais para o que sinto. O que sinto é vazio, como se você tivesse apagado todas as lembranças boas que eu tinha de você. Continuei escrevendo até de madrugada. Falei sobre as expectativas que tinha para ele, sobre os sonhos que nutri de sermos amigos na minha velhice, sobre como me sentia traído não só como pai, mas como pessoa. No final da carta escrevi: talvez um dia eu consiga visitá-lo, mas hoje não. Hoje ainda dói demais olhar para você e ver o homem que quis me ver morto. Guardei a carta na mesma gaveta onde estava a dele. No grupo da igreja, comecei a participar mais ativamente. Virei tesoureiro da pequena associação que eles tinham. Ajudava a organizar os passeios, as festas, os bingos beneficentes. Era bom ter responsabilidades novamente. Dona Carmen sugeriu que eu contasse minha história para o grupo. Pode ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Achei a ideia esquisita no começo, mas depois de pensar, resolvi aceitar. Numa quinta-feira chuvosa de agosto, contei para 15 pessoas como meu filho tinha tentado me envenenar. Falei sobre o choque, sobre a decepção, sobre como estava aprendendo a viver com essa realidade. A reação do grupo me surpreendeu. Em vez de pena ou horror, recebi compreensão. Dona Marta disse que o genro tentou aplicar um golpe nela ano passado. Seu Geraldo contou que o filho sumiu com as economias da família. A gente imagina que essas coisas só acontecem com os outros, disse Dona Carmen. Mas a verdade é que família problema todo mundo tem. A diferença é que uns falam, outros escondem. Saí daquele encontro mais leve. Pela primeira vez desde o acontecido, senti que podia falar sobre o assunto sem que fosse motivo de escândalo ou curiosidade mórbida. Era só mais uma história triste numa coleção de histórias tristes. Em setembro, 6 meses depois da prisão do Marcelo, decidi reformar a casa. Nada grande, só uma pintura geral. Trocar algumas coisas que estavam velhas. Queria que o ambiente ficasse diferente, menos carregado de memórias. Pintei a sala de azul claro, a cozinha de amarelo, os quartos de verde suave. Comprei cortinas novas, troquei alguns móveis. Quando terminei, parecia que estava morando numa casa nova, embora fosse a mesma de sempre. O quarto que era do Marcelo transformei num escritório. Comprei uma mesa pequena, uma estante, uma poltrona confortável. Virou meu cantinho de leitura, o lugar onde escrevia cartas para a Conceição e organizava as contas da associação da igreja. Uma tarde, organizando papéis na mesa nova, encontrei uma foto antiga do Marcelo. Devia ter uns 12 anos, estava segurando um peixe que pescamos no rio. Sorria com orgulho, mostrando os dentes com o aparelho. Olhei para a foto por muito tempo. Era o mesmo rosto, mas uma pessoa completamente diferente. Aquele menino da foto nunca imaginaria que um dia tentaria envenenar o pai. Guardei a foto numa caixa com outras lembranças. Em outubro, recebi uma ligação inesperada. Era Patrícia falando de Minas Gerais. Seu Jorge, como o senhor está? A voz dela soava mais firme, mais segura do que na última vez. Estou bem, Patrícia. E você? Como está se virando por aí? Estou melhor. Arranjei um emprego numa empresa de contabilidade aqui. Não é o que eu fazia antes, mas está ajudando a recomeçar. Que bom. Fico feliz em saber. Fiquei esperando ela chegar no assunto principal. Sabia que não tinha ligado só para conversar. Seu Jorge, o Marcelo está mandando cartas para mim também. E você responde? Não, não consigo. Mas nas cartas ele sempre pergunta se eu tenho notícias do senhor, se o senhor visitou ele, se vocês se falaram. E o que você fala? Nada, porque não respondo. Mas queria saber, o senhor tem vontade de visitar ele? Era uma pergunta difícil.
Às vezes tenho curiosidade de saber como ele está, mas vontade mesmo não. Eu entendo. É muito complicado. Ela ficou em silêncio por um momento. Seu Jorge, posso falar uma coisa que talvez seja difícil de ouvir? Pode. Eu acho que o Marcelo sempre teve um lado ruim que nós não víamos. Pequenas mentiras, pequenas crueldades. Eu achava que era normal, que todo mundo tinha defeitos. Mas olhando para trás, você acha que ele sempre foi assim? Não sei se sempre, mas acho que a capacidade estava lá, sabe? Só estava esperando a oportunidade certa para aparecer. A conversa com Patrícia me fez pensar sobre sinais que talvez eu tivesse ignorado. O Marcelo criança que mentia com facilidade. O adolescente que não demonstrava remorso quando fazia algo errado. O jovem adulto que sempre achava que merecia mais do que tinha. Será que eu fui um pai cego, que não quis ver os defeitos do filho? Ou será que esses defeitos eram normais e só se tornaram perigosos com o tempo? Não tinha resposta. E talvez nunca tivesse. No grupo da igreja, conversando com Dona Rosa sobre filhos problemáticos, ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça. A gente não pode se culpar por não ter previsto o imprevisto. Ninguém é obrigado a adivinhar que o filho vai virar bandido. Em novembro, um ano depois de receber a garrafa envenenada, decidi fazer algo simbólico. Fui até o cemitério onde a Helena estava enterrada e levei flores frescas, cravos brancos que eram os preferidos dela. Helena, falei baixinho, ajoelhado na frente da lápide. Nosso menino tentou me matar. Você acredita numa coisa dessas? O vento balançou as árvores, e por um momento tive a impressão de que ela estava me ouvindo. Acho que se você estivesse aqui, teria percebido antes. Você sempre teve mais tino para essas coisas. Fiquei ali por 1 hora, falando com ela sobre tudo o que tinha acontecido, sobre como estava lidando com a situação. Na volta do cemitério, passei em frente à casa onde o Marcelo morava com Patrícia. Estava vazia, com uma placa de aluga-se no portão. A vida que eles tinham construído juntos tinha se desfeito completamente. Senti uma pontada de tristeza, não pelo Marcelo, mas pelas possibilidades que foram perdidas. O neto que não nasceu, o Natal que não viria, as conversas de pai e filho que nunca mais aconteceriam. No final de novembro, Antônio Carlos me procurou com uma proposta diferente. Seu Jorge, que tal a gente fazer uma viagem? Tem um grupo da melhor idade de outra igreja que vai para Caldas Novas. A gente podia ir junto. A ideia de viajar não tinha passado pela minha cabeça desde que a Helena morreu. Parecia coisa para pessoas mais jovens, com mais disposição. Mas Antônio Carlos insistiu tanto que acabei aceitando. Foram 5 dias em Caldas Novas, numa excursão organizada com 40 pessoas da terceira idade. Águas termais, passeios, comida boa, muito papo. Pela primeira vez em meses, passei dias inteiros sem pensar no Marcelo. No ônibus da volta, sentado ao lado de Dona Alice, uma viúva alegre de 70 anos, ela me disse: Jorge, você parece outra pessoa. Chegou aqui carrancudo e está voltando sorrindo. Era verdade. A viagem tinha me mostrado que ainda era possível ter momentos de alegria, que a vida não tinha acabado no dia que descobri o veneno. Existiam outras coisas além da decepção e da mágoa. Em dezembro, 1 ano e 1 mês após a tentativa de envenenamento, finalmente tomei uma decisão sobre visitar o Marcelo. Não ia visitá-lo, mas ia escrever uma carta final, encerrando definitivamente nosso relacionamento. Marcelo, comecei a carta numa manhã de sábado. Você me escreveu várias cartas pedindo perdão, falando sobre mudanças, sobre terapia. Eu li todas, mas não respondi porque não sabia o que dizer. Agora sei. Não posso perdoá-lo. Pelo menos não ainda. Talvez nunca possa. Você cruzou uma linha que não tem volta. Tentou me matar por dinheiro. Isso não é erro, é maldade. Continuei a carta por 3 páginas, sendo claro sobre meus sentimentos, sobre minhas decisões, sobre como pretendia viver dali para frente. Não quero mais cartas suas. Não quero visitas. Quero que você cumpra sua pena e siga sua vida longe da minha. Se um dia você sair da prisão e se tornar uma pessoa verdadeiramente diferente, talvez o destino nos encontre novamente. Mas não vou esperá-lo. Vou viver como se você não existisse.
Era duro, mas era honesto. Terminei a carta assim: Adeus, Marcelo. Essa é a última vez que assino como seu pai. Selei o envelope e mandei pelos correios naquele mesmo dia. Era minha declaração de independência emocional. Uma semana depois de enviar a carta, o telefone tocou. Era o advogado do Marcelo novamente. Senhor Jorge, seu filho recebeu sua carta. Ele ficou muito abalado. Está passando por um momento difícil na prisão. Lamento, mas não é mais problema meu. Senhor Jorge, ele tentou se machucar. Está sendo acompanhado pelo psicólogo da penitenciária. Senti um aperto no peito, mas mantive a firmeza. Doutor, entenda minha posição. Ele tentou me matar. Não posso ficar responsável pelo bem-estar emocional de quem quis me ver morto. O advogado tentou argumentar mais um pouco, mas desliguei. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava pensando se estava sendo cruel demais, se um pai deveria abandonar um filho em qualquer circunstância. Mas de manhã, minha decisão continuava a mesma. No grupo da igreja, contei sobre a carta e sobre a reação do Marcelo. Dona Carmen disse uma coisa que me marcou. Jorge, você não é cruel, você está se protegendo. Há uma diferença entre amor e permissividade. Seu Osvaldo completou. Às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar as pessoas arcarem com as consequências de seus atos. As palavras deles me deram paz. O Natal chegou diferente naquele ano. Não armei árvore, não comprei presentes. Passei o dia 25 na casa de Antônio Carlos e Maria, que me convidaram para a ceia em família. Foi estranho estar numa mesa de Natal sem ser na minha própria casa, mas também foi libertador. Não tinha memórias dolorosas naquele ambiente. Podia rir das piadas, conversar sobre amenidades, ser apenas um convidado. Ano que vem você faz Natal na sua casa, sugeriu Maria servindo rabanada. Convida o pessoal da igreja. Faz uma coisa bonita. A ideia me agradou. Sim, podia criar tradições novas. No Réveillon fiquei em casa assistindo aos fogos na televisão. À meia-noite brinquei sozinho com uma taça de refrigerante de uva. Saúde, Helena, disse para o retrato dela na estante. Mais um ano que a gente conseguiu. Janeiro chegou com calor intenso e a sensação de renovação. Comecei um curso de informática para idosos na biblioteca municipal. Queria aprender a usar computador, navegar na internet, talvez até ter e-mail. A professora, uma moça jovem e paciente, me ensinou o básico. Seu Jorge, o senhor está indo muito bem para quem nunca mexeu com isso. Ela dizia sorrindo. Era bom ter desafios novos, coisas para aprender. Uma tarde, navegando na internet, digitei o nome do Marcelo no Google. Apareceram algumas notícias sobre o caso, reportagens de jornal. Li tudo, sentindo uma mistura de curiosidade e distanciamento, como se estivesse lendo sobre um estranho. Em fevereiro, completou 1 ano e meio desde a prisão do Marcelo. Eu havia parado de contar os meses, mas a data ficou marcada porque foi quando recebi uma ligação inesperada do presídio. Senhor Jorge, sou a assistente social da penitenciária. Seu filho Marcelo pediu para falar com o senhor. Meu primeiro impulso foi recusar, mas alguma coisa na voz da mulher me fez hesitar. Ele está bem? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo por me importar. Fisicamente, sim. Emocionalmente tem passado por momentos difíceis, mas está participando das atividades, fazendo cursos. O que ele quer? Não sei ao certo. Ele disse que é importante, que não vai incomodar o senhor nunca mais depois disso. Fiquei em silêncio pensando. Posso ligar de volta? Passei o resto do dia ruminando sobre o que fazer. Parte de mim tinha curiosidade genuína sobre como ele estava. Outra parte temia que fosse mais manipulação emocional. À noite, liguei para a Conceição e contei sobre o telefonema. Jorge, faça o que seu coração mandar. Se for falar com ele, vá preparado para qualquer coisa. Se não for, também está certo. O problema é que meu coração não está mandando nada, confessei. Estou neutro em relação a ele. E acho que essa neutralidade é que me assusta. Por que assusta? Porque um pai não deveria ser neutro em relação ao filho. Deveria amar ou odiar, mas não ser indiferente. Conceição ficou calada por um momento. Talvez a indiferença seja seu jeito de se curar.
No dia seguinte, liguei de volta para a assistente social. Vou aceitar falar com ele, mas por telefone, não pessoalmente. Perfeito. Posso agendar para quinta-feira às 2 da tarde? Na quinta-feira, exatamente às 2 horas, o telefone tocou. Era a ligação do presídio. Pai! A voz do Marcelo estava diferente, mais grave, cansada. Oi, Marcelo. Obrigado por aceitar falar comigo. Sei que depois da sua carta você não queria mais contato. Pois é. O que é tão importante assim? Fui direto ao ponto. Não queria prolongar a conversa. Pai, eu vou morrer. As palavras saíram sem rodeios, me pegando completamente desprevenido. Como assim? Descobri que tenho câncer no pâncreas, estágio avançado. Senti como se tivesse levado um murro no estômago. Por mais que tivesse tentado me distanciar dele, ouvir sobre doença grave mexeu comigo. Tem certeza? Fizeram todos os exames? Tenho certeza. Os médicos daqui me encaminharam para um hospital em São Paulo. Disseram que talvez eu tenha 6 meses, no máximo 1 ano. A voz dele estava controlada, mas eu podia sentir o medo. Por que está me contando isso? Porque não quero morrer com essa culpa. Pai, eu tentei te matar. Eu sei que é imperdoável, mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Fiquei em silêncio, processando as informações. Câncer. 6 meses de vida. Arrependimento. Era muita coisa para absorver de uma vez. Marcelo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que o pai que eu tentei matar é o mesmo pai que está com saudades agora. Que eu amo e sempre amei, mesmo quando fui capaz daquela maldade. Você tem certeza sobre o diagnóstico? Era a única coisa que conseguia perguntar. Tenho. Posso pedir para os médicos falarem com o senhor, se quiser. Não precisa. Eu preciso processar isso. Depois de desligar o telefone, fiquei sentado na poltrona da sala por horas, olhando para o nada. Câncer. O Marcelo ia morrer. De repente, toda a raiva, todo o ressentimento pareceram pequenos diante da finitude. Não era que eu o perdoava. Não era que esquecia o que ele fez. Mas a morte tem uma forma de redimensionar as coisas, de tornar certas brigas irrelevantes diante do fim inevitável. Liguei para o grupo da igreja e cancelei minha participação da reunião de quinta-feira. Não estava com cabeça para atividades sociais. Precisava pensar, decidir o que fazer com essa informação. À noite, tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. As palavras do Marcelo ecoavam na minha cabeça. Vou morrer. Me arrependo todos os dias. Amo e sempre amei. No dia seguinte, liguei para a assistente social do presídio. Senhora, preciso entender melhor a situação médica do meu filho. Claro, senhor Jorge. O que gostaria de saber? É verdade mesmo que ele tem câncer? Não é alguma estratégia para conseguir alguma coisa? Senhor, eu entendo sua desconfiança. Mas sim, é verdade. Posso enviar os laudos médicos pelo correio se desejar. Sim, por favor. E me diga uma coisa. Ele pode receber visitas normalmente? Pode sim. Aliás, por causa do estado de saúde dele, as visitas foram liberadas 2 vezes por semana em vez de uma. Desliguei o telefone ainda confuso sobre o que sentia. Era pena? Era tristeza? Era apenas a reação natural de um pai ao saber que o filho está doente? Não sabia definir. Uma semana depois, chegaram pelos correios os laudos médicos. Tudo muito técnico, mas a conclusão era clara. Adenocarcinoma pancreático metastático. Prognóstico reservado. Expectativa de vida entre 6 meses e 1 ano. Levei os laudos para o meu médico analisar. Dr. Henrique, que me acompanhava desde o derrame, examinou os papéis com atenção. Jorge, lamento dizer, mas o diagnóstico está correto. É um câncer agressivo. Tem tratamento? Tem, mas nesse estágio é mais para controlar a dor e dar um pouco mais de tempo. Cura é praticamente impossível. E se ele estivesse em liberdade, faria diferença? Faria. Ele teria acesso a tratamentos mais modernos. Estaria num ambiente mais adequado para alguém nessa condição. A prisão não é lugar para morrer. As palavras do médico ficaram ecoando na minha cabeça. Voltei para casa pensativo.
O Marcelo ia morrer na prisão, longe da família, cercado de estranhos. Por pior que fosse o que ele fez, isso me incomodava. Ninguém merece morrer assim. À noite liguei para Conceição e contei sobre os laudos médicos. Jorge, sinto muito. Sei que é complicado, mas ele continua sendo seu filho. Eu sei. E é exatamente isso que está me matando por dentro. O que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer visitá-lo antes que seja tarde. Outra parte acha que seria hipocrisia. Jorge, não existe manual para situações como essa. Faça o que achar que vai deixar você em paz. No domingo, fui à missa. Não era religioso praticante, mas às vezes ia quando precisava pensar. O padre falou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Deus é misericordioso até nos últimos momentos. Depois da missa, procurei o padre no confessionário. Padre, preciso de um conselho. Contei a história toda, desde o veneno até o diagnóstico de câncer. Ele me ouviu em silêncio. Meu filho, ele disse quando terminei. O perdão não é para quem errou, é para quem perdoa. Você não precisa esquecer o mal que seu filho fez, mas pode escolher se libertar do peso de carregar essa mágoa. Padre, mas se eu visitá-lo, não estarei validando o que ele fez? Não, meu filho. Você estará agindo como cristão. Existe diferença entre perdoar e ser conivente. Você pode perdoar sem esquecer. Saí da igreja com a cabeça mais organizada. Não se tratava de absolver o Marcelo ou de fingir que nada aconteceu. Tratava-se de fazer as pazes com a situação antes que fosse tarde demais. Na segunda-feira, liguei para a penitenciária e agendei uma visita para o sábado seguinte. Senhor Jorge, que bom que decidiu vir, disse a assistente social. Seu filho ficará muito feliz. Passei a semana me preparando psicologicamente para o encontro. Comprei roupas adequadas para a visita de presídio, li sobre os procedimentos, tentei imaginar como seria ver o Marcelo depois de quase 2 anos. Na quinta-feira, no grupo da igreja, contei sobre minha decisão. As reações foram variadas. Dona Carmen me apoiou. Seu Osvaldo disse que eu estava sendo forte. Dona Rosa achou que era arriscado emocionalmente. Jorge, disse Antônio Carlos, você está fazendo a coisa certa. Eu perdoaria quem tentou me envenenar se soubesse que ia morrer. A morte muda tudo. Suas palavras me deram coragem. Na sexta à noite, liguei para Patrícia em Minas Gerais. Queria avisá-la sobre o estado do Marcelo. Meu Deus, seu Jorge. Câncer. Ela ficou chocada com a notícia. Você quer que eu avise seus pais? Pode avisar. Meu pai vai ficar abalado. Por mais que o Marcelo tenha tentado me matar através dele, meu pai sempre gostou dele. E você? Tem vontade de vê-lo? Não sei. É muita confusão na minha cabeça. Vou pensar. Antes de desligar, ela disse: Seu Jorge, que bom que o senhor vai visitá-lo. Mesmo depois de tudo, ele continua precisando de um pai. No sábado de manhã, acordei cedo, tomei banho, vesti a roupa mais arrumada que tinha e saí para o presídio. A viagem de ônibus durou 2 horas. Tempo suficiente para repassar na cabeça tudo o que queria dizer. A penitenciária era um complexo cinzento e intimidador, cercado por muros altos e arame farpado. Guardas armados, detectores de metal, revistas rigorosas. Um ambiente que deixava claro que ali não era lugar para pessoas normais. Depois de passar por todos os procedimentos de segurança, fui conduzido a uma sala de visitas. Mesas simples, cadeiras de plástico, um ambiente despojado onde famílias tentavam manter vínculos através das grades. Esperei uns 10 minutos até que uma porta se abriu e o Marcelo entrou, acompanhado de um guarda. O impacto visual foi grande. Estava muito mais magro, pálido, com os cabelos grisalhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Pai, ele disse, se aproximando devagar. Não sabia se devia abraçá-lo ou não. Optei por apertar sua mão. Estava fria, ossuda. A doença já estava marcada no corpo dele. Como você está? Perguntei sentando à mesa. Era uma pergunta idiota considerando as circunstâncias, mas não sabia como começar a conversa. Fisicamente, mal. Emocionalmente, melhor depois que você veio. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos.
O tratamento que estava recebendo, os remédios, a rotina do presídio. Era como se estivéssemos evitando o assunto principal. Pai, obrigado por ter vindo. Ele finalmente tocou no que importava. Eu sei que não mereço depois do que fiz. Marcelo, vamos deixar uma coisa clara. Eu não vim aqui para te perdoar. Eu sei. Vim porque você é meu filho e está doente. É só isso. Ele assentiu com os olhos marejados. Já é mais do que eu merecia. Conte-me como foi que chegou a esse ponto. Pedi. Era uma pergunta que me atormentava há 2 anos. Como meu filho virou uma pessoa capaz de tentativa de homicídio? Ele respirou fundo antes de responder. Não foi de uma hora para outra, pai. Foi um processo gradual de me afundar em mentiras, em justificativas. Primeiro eram pequenas desonestidades, depois foram crescendo. Mas por quê? O que eu fiz de errado na sua criação? Era uma pergunta que eu precisava fazer, mesmo temendo a resposta. Nada, pai. Você foi um pai bom. O problema estava em mim. Como assim? Eu sempre tive inveja dos outros. Sempre achei que merecia mais. Quando via você com dinheiro guardado, com a casa quitada, ficava pensando, por que ele tem e eu não tenho? Você podia ter pedido ajuda. Podia, mas meu orgulho não deixava. E depois, quando as dívidas cresceram, pensei que seria mais fácil herdar do que pedir emprestado. A frieza da lógica me impressionou. Marcelo, você realmente pensou em me matar por dinheiro? Pensei, pai. E é isso que mais me envergonha. Não foi desespero, foi ganância mesmo. Pelo menos estava sendo honesto. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu tentando processar a confirmação do que já desconfiava, ele provavelmente se arrependendo de ter sido tão direto. E agora? Como você está lidando com isso tudo? Fiz um gesto vago, me referindo tanto à prisão quanto à doença. Cada dia é uma luta, pai. Tem dias que quero desistir de tudo. Mas não desiste? Não. Sabe por quê? Porque quero usar o tempo que me resta para tentar consertar algumas coisas. Não com você necessariamente, porque sei que estraguei tudo, mas comigo mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que estou tentando me tornar uma pessoa melhor, mesmo que seja tarde demais. Faço terapia, leio livros, ajudo outros presos. Não é para impressionar ninguém, é para morrer em paz. Pela primeira vez na conversa, senti algo parecido com o orgulho dele. E está funcionando? Está. Pai, eu sei que sou um assassino frustrado. Mas talvez possa ser um assassino frustrado que ajuda outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. A visita durou 2 horas. Na hora de ir embora, ele me entregou uma carta. É para caso você queira ler em casa. Não tem cobrança emocional, São só reflexões minhas sobre tudo isso. Você quer que eu volte? Perguntei na despedida. Quero, pai. Mas só se você quiser. Não vou ficar cobrando. Não vou mandar cartas. Se vier, ótimo. Se não vier, vou entender. No ônibus de volta, li a carta que ele me deu. Eram 10 páginas manuscritas, reflexões profundas sobre culpa, arrependimento, morte, família. Era o texto mais maduro que eu já tinha visto ele escrever. Uma frase me marcou particularmente. Pai, eu destruí nossa relação por dinheiro, mas paradoxalmente foi na pobreza total da prisão que aprendi o valor real das coisas. Tarde demais, mas aprendi. Chegando em casa, liguei para Conceição e contei sobre a visita. Como foi? Difícil, mas necessário. Ele está diferente. Não sei se é sincero ou se é efeito da proximidade da morte, mas está diferente. E como você se sente? Confuso. Não consigo dizer que o perdoei, mas também não sinto mais aquele rancor. É como se fosse uma pessoa conhecida que está morrendo, não exatamente meu filho. Talvez seja assim mesmo. Talvez o Marcelo que você criou realmente tenha morrido naquele dia. E esse aí seja outra pessoa que está aprendendo a ser gente. A análise da Conceição fazia sentido. Decidi que voltaria a visitá-lo. Não porque o perdoava, mas porque era o certo a fazer. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina. Visitava o Marcelo a cada 15 dias, sempre aos sábados. A cada visita, ele estava visivelmente mais debilitado.
O câncer avançava rapidamente, mas, paradoxalmente, parecia estar mais em paz consigo mesmo. Falávamos sobre livros, sobre vida, sobre arrependimento. Pai, posso te pedir uma coisa? Ele disse numa das últimas visitas que fiz. Estava muito fraco, quase não conseguia se manter ereto na cadeira. Pode. Quando eu morrer, o senhor vai no meu enterro? A pergunta me pegou desprevenido. Marcelo, não é cobrança, pai. É só, gostaria que houvesse pelo menos uma pessoa lá que me conheceu antes de eu virar um bandido. Eu vou, respondi sem hesitar. E vou levar flores. Ele sorriu, e pela primeira vez em anos vi naquele sorriso o menino que ele foi um dia. Em maio, 3 meses depois da primeira visita, recebi um telefonema do presídio. Senhor Jorge, seu filho está internado no hospital. O estado dele é grave. Peguei o primeiro ônibus e fui para São Paulo. Encontrei o Marcelo numa UTI, ligado a máquinas, sedado. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez horas. Fiquei sentado ao lado da cama dele, segurando sua mão ossuda. Marcelo, falei baixinho. Se você está me ouvindo, quero que saiba que, apesar de tudo, você continua sendo meu filho. Eu não consigo te perdoar pelo que fez, mas também não consigo te odiar. Descanse em paz, menino. E se encontrar sua mãe por aí, peça desculpas a ela também. Ela sempre acreditou que você era uma boa pessoa. Talvez ela estivesse certa. Só levou um tempo para aparecer. Ele morreu na madrugada de uma terça-feira, sem recobrar a consciência. Eu estava dormindo numa poltrona ao lado da cama quando uma enfermeira me tocou no ombro. Senhor Jorge, lamento informar. O enterro foi simples, num cemitério público em São Paulo. Eu, Patrícia, que veio de Minas, Antônio Carlos e Maria, e alguns colegas de prisão que conseguiram autorização para comparecer. Não mais que 10 pessoas. Coloquei sobre o caixão um buquê de cravos brancos, iguais aos que levava para a Helena. Para meu filho Marcelo, disse a placa. Era tudo o que consegui escrever. Durante a cerimônia pensei em tudo que vivemos juntos. As primeiras palavras, os primeiros passos, as brincadeiras de infância, os sonhos que nutri para ele. Também pensei na garrafa de vinho e no veneno. Pai, Patrícia disse quando estávamos saindo do cemitério. Obrigada por ter estado com ele no final. Sei que foi difícil, mas foi importante. Foi o certo a fazer, respondi. No ônibus de volta, refleti sobre os últimos 2 anos e meio da minha vida. Tinha perdido um filho 2 vezes. Primeiro quando descobri o veneno, depois quando ele morreu. Mas tinha ganhado uma perspectiva nova sobre perdão e família. Não perdoei o Marcelo no sentido tradicional da palavra. Nunca consegui esquecer ou minimizar o que ele fez. Mas aprendi que é possível cuidar de alguém sem aprovar seus atos, que é possível amar sem absolver. Voltei à minha rotina em casa. O grupo da igreja, as atividades da melhor idade, os passeios com Antônio Carlos. A vida seguiu, mas eu estava diferente. Menos amargurado, mais sábio talvez. 6 meses depois do enterro, numa quinta-feira qualquer, estava organizando papéis quando encontrei todas as cartas que o Marcelo me escreveu da prisão. Li todas novamente, uma por uma. Percebi que realmente havia uma evolução nelas, do desespero inicial à aceitação final, da tentativa de manipulação às reflexões genuínas sobre culpa e arrependimento. Talvez ele tenha se tornado uma pessoa melhor, mesmo tarde demais. Guardei as cartas numa caixa junto com a foto dele pescando aos 12 anos. Não eram lembranças felizes, mas eram nossa história. E toda história, por mais dolorosa que seja, merece ser preservada. À noite, liguei para Conceição. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Ela perguntou. Em paz, respondi. Pela primeira vez em anos estou em paz. E era verdade. A guerra havia terminado. Não com vitória ou derrota, mas com uma trégua estranha e necessária. Eu tinha sobrevivido à tentativa de assassinato, à decepção paterna, ao câncer do filho, ao luto complexo. Agora restava viver o que sobrou da minha vida com a sabedoria adquirida na dor. Restava ser grato por ter tido forças para atravessar a tempestade e chegar ao outro lado, ferido mas inteiro, magoado mas vivo. O menino da foto com o peixe
e o homem que tentou me envenenar eram a mesma pessoa em tempos diferentes. Aprendi que as pessoas são complexas, que podem ser boas e más ao mesmo tempo, que o amor e o ódio às vezes coexistem de formas perturbadoras. Aprendi também que sobreviver não é apenas não morrer, é encontrar razões para continuar, é reconstruir-se depois da devastação, é escolher a vida mesmo quando ela machuca. E eu escolhi viver.